nós te bendizemos, porque o Senhor tem nos levado a um nível de compreensão da tua vontade, da tua palavra. Bênção essa, Deus, que nós podemos dizer que só alcançam aqueles, não é que se veem melhor do que os outros, não é que se acham piores, mas é que se humilham, Deus, porque a tua palavra diz: humilhar-os, pois, debaixo da mão potente e poderosa do Senhor, e Ele a seu tempo vos exaltará. Fala aos nossos corações, Deus, nos ensina nesta noite a lutarmos, a vencermos, e se nós cairmos, levantarmos e vencermos, mas tira de nós, Deus, toda arrogância, em nome de Jesus, toda prepotência, tira de nós toda soberba, em nome de Jesus, todo orgulho, Deus, tira, e nos faz homens e mulheres, crianças, jovens, adolescentes, sensíveis à tua voz, que nós sejamos, ó Deus, transmissores da tua voz, que nós sejamos demonstradores, ó Deus, do teu poder, emanado do Senhor e existente em cada um de nós. E aqueles que nos ouvem, aqueles que nos assistem, possam ser impactados, possam ser tocados, e possam entender que Deus nos aceita como nós somos, como nós estamos, e nos tornará como assim Ele quer, para a glória dEle. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus, podemos dizer: miserável homem que sou, quem nos livrará do poder da morte? Somente o Senhor, Deus. Usa-nos nesta noite, usa a nossa vida, que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, entrarmos, ó Pai, em uma unção tão sobrenatural, que o Senhor seja glorificado, que o Senhor seja enaltecido, que a honra, a glória, o louvor, as palmas, os assobios, ó Deus, possam sair de nós como algo natural, algo participativo, algo que nós demonstramos o quanto nós queremos ser cheios do Senhor e vazios de nós mesmos. A honra, a glória do Senhor, vem, Deus, a Bíblia faz algo novo nas nossas vidas e na vida daqueles que ouvirão. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus, diga amém. Diga aleluia, e se expresse da maneira que você quer fazer, se expresse da maneira que você assim a gente ouve e lê que está registrado um discípulo de Jesus dizendo o que Jesus disse para eles: olha, Jesus disse para mim que eu não devo desistir. Jesus disse para mim que Ele estava deixando a paz dele. Deixe-vos a minha paz. A minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo dá. Queridos, desistir é muito fácil. Voltar atrás é muito fácil. Dar as costas, não a alguém, mas o princípio daquilo que nós chamamos de fé, é muito fácil para muitas pessoas. Mas eu vou dizer que não é fácil, é difícil. Porque eu fico imaginando, poxa, comigo mesmo, imagine eu sigo a Jesus há quase
desistir de Jesus. Não, irmão, quem deixa de vir à igreja, desiste de Jesus. Desiste sim. Como é que pode um filho dizer que ama seus pais e não visitar o pai? Ele ama, ele diz que ama, não ama. Como é que diz? Como é que pode um irmão dizer que tem uma família, que ama a sua família e não visitar a sua família? Isso é uma falsa verdade. E aí, Jesus disse para seus discípulos: olha, no mundo tereis aflições. Eu quero dizer para você, seja bem-vindo. Deus te chamou, quando você o recebeu, Jesus, Ele disse para mim e para você: sejam bem-vindos a uma vida agora sem comerciais. Ele está dizendo: você vai ter problema, eu vou ter problema, seja problema onde for, como for, a nível que for. Jesus, Ele não mostrou só o comercial, Ele disse o que ia acontecer, mas Ele disse também a consequência dos irresistíveis. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. E Jesus diz assim: se eu venci o mundo, meu nome é Emmanuel, o Deus conosco, você também vai vencer. Sabe por quê? Porque você pode todas as coisas no Senhor que Ele fortalece. Quem que estava fortalecendo os discípulos? Jesus. E aí nós estamos acostumados por aí, ou a entender que quando eu aceito a Jesus eu vou ter só uma vida cheia de problemas, ou eu vou ter uma vida sem problemas. Isso é o que você acha, não é a realidade. E eu fiz questão, à luz da palavra, segundo a orientação de Deus, trazer alguém para dar um testemunho para mim e para vocês. Um homem que foi usado por Deus, um homem que é ousado, um homem que tinha resultado de dependência de Deus, mas tinha resultado também de problemas, que este homem se chama Paulo. Todos nós já lemos os livros de Paulo. E olha que Paulo não conheceu Jesus pessoalmente. Paulo amou a Jesus sem conhecer Jesus. João não. João conheceu Jesus. João dormiu no mesmo local que Jesus estava dormindo. João se alimentou com os mesmos peixinhos que Jesus preparou para eles. E aí Paulo começa a dizer: olha, é necessário, se tiver de me gloriar, eu vou me gloriar de um homem. E esse texto, irmãos, ele é bem claro. Ele começa a dizer que este homem era ele mesmo. Ele começa a dizer: eu conheço o homem, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, mas que Deus o sabe, ele foi arrebatado ao terceiro céu. Olha que nível foi. Paulo começou a dizer: olha, este homem sou eu. Você vai começar a perceber no versículo 13 em diante. Ele foi arrebatado, Manuel. Ele teve experiências de arrebatamento com Deus e em Deus, que o que ele viu, o que ele ouviu, pastora, nenhum homem tinha condição de ouvir, porque ele estava andando na presença de Deus. Ele estava, posso até dizer, como se fosse um serafim. A glória de Deus o tomou de tal maneira que ele foi arrebatado. Ele foi tirado do estado físico e entrou unicamente em um estado espiritual. E ouviu da boca de Deus diretamente. Ele viu coisas que nenhum outro homem viu, que nenhum outro homem tinha condição de ver. Mas ele diz assim: olha, eu
Eu vi tudo isso. Eu fui arrebatado por Deus, mas me foi colocado um espinho na carne. Todos nós sabemos, o diabo não, mas todos nós sabemos o ponto fraco da nossa vida. Sabe ou não sabe? Todos nós sabemos onde a corda é mais fraca em cada um de nós. Todos nós sabemos. Às vezes escondemos. Mas Paulo diz assim: olha, se eu tiver de me gloriar, se eu tiver de contar vantagem, se eu tiver de contar uma experiência, eu não vou contar das experiências que eu tive com Deus, eu não vou falar do que Deus me usou, do que Deus está fazendo através da minha vida, não. Eu vou começar a me gloriar das minhas fraquezas, das minhas limitações. Irmãos, andar com Deus é andar na contramão daquilo que nós queremos ou pensamos. Você pegou aí? Andar com Deus é andar na contramão do que você pensa, do que você acha, porque Deus ele não trabalha naquilo que eu acho, o que eu penso. Ele diz assim, é assim e pronto. Eu vou te mostrar como é isso. Deus não barganha, Ele não troca comigo. Deus não vai deixar de te abençoar se você errar menos. Deus não vai deixar de te abençoar se você continuar errando. Sabe por quê? Porque Ele não tem medida de amor. Ele te ama da maneira que você é. Ele te aconselha da maneira que você está. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Deus não nos acusa. O homem que acusa o outro, ou o próprio homem se acusa. Deus não acusa. A Bíblia diz que Ele lança no mar do esquecimento. Se Ele lança no mar do esquecimento, Ele está dizendo o seguinte: eu não vou te acusar, não. Não vou te acusar. E aí Paulo começa a mostrar, irmãos, que eu preciso entender que para eu receber a vitória ou ter a conquista, eu tenho que entender que eu sou falho, que eu erro, que eu transgrido, que eu minto. Às vezes eu não minto, mas às vezes eu falo de alguém. Às vezes eu não falo de alguém, não minto, mas eu acuso alguém. E Paulo começa a dizer: olha, eu não vou me gloriar disso, não, vou me gloriar dos meus erros. E a Bíblia diz que Paulo tomou uma coragem, e versículo 7 em diante, ele começa a dizer: e para não me gloriar, não me exaltar pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. Você não vê Paulo dizendo: o sangue de Jesus tem poder. Olha lá, igual os nossos irmãos pentecostais, isso é forte. Você não vê Paulo dizendo: está repreendido em nome de Jesus. Paulo não diz assim. Paulo não fala isso. Você não vê Paulo fazendo comparações. Ele não faz. Sabe por quê, irmãos? Porque para eu ser abençoado, eu tenho que ser experimentado. Entre o deserto e a minha vida, existe uma caminhada. Existe uma caminhada. Nós somos experimentados conforme aquilo que nós queremos crescer. E Paulo começa a dizer: olha, por 3 vezes eu orei ao Senhor, não foi isso? Foi isso mesmo. Eu não vou entrar no detalhe sobre o espinho na carne de Paulo. Não vou entrar no detalhe hoje. Mas Paulo diz: eu tenho um problema comigo. Está dizendo aí? Está dizendo ou não está? Olha aí, por favor. 2 Coríntios 12, 7 em diante. Foi-me colocado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para que pudesse me esbofetear, a fim de não me exaltar. Toda vez que Paulo pensava em se exaltar, ele tomava bolachada. Toda vez que Paulo tentava ser melhor do que alguém, mesmo com as experiências que ele teve com Deus,
apanhava de Satanás, tomava tapa na cara. É isso mesmo que está escrito? A sua Bíblia está escrito também? Tá? Toda vez que ele se lembrasse que, pô, recebi uma revelação, aleluia, eu sou melhor, pá, pá, apanhava. E quem deixava ele apanhar era Deus. Se eu quero ter uma experiência profunda com Deus, eu preciso entender quem eu sou em primeiro lugar. Amém, Deus. Que eu não sou nada. A Bíblia diz: miserável homem que sou. A Bíblia diz que nós somos pó e cinza e não fazemos nada, não conseguimos nada, não alcançamos nada se não for a graça de Deus. Sabe qual é o grande problema nosso como servo de Deus? Até você que está me ouvindo agora, pode ser que você não tenha tomado essa decisão, mas não podemos esconder a verdade. Sabe qual é o grande problema nosso? É quando nós estávamos no mundo, nós fazíamos o que o mundo mandava. Fazia ou não fazia? Bebia, cheirava cocaína, quem cheirava, tomava uma e outra, pegava homem, pegava mulher, pegava todo mundo, se auto-pegava, fazia de tudo o que o mundo oferecia. Fazia ou não fazia? Tomava todas, né, Mira? Tomava todas. Cada um aqui sabe da sua história. Sabe ou não sabe? Ninguém aqui é santinho, não, ou santinha, não. Cada um sabe. Desculpa a palavra chula que eu vou usar. Cada um sabe a desgraça que fazia. Porque desgraça não é um palavrão. Desgraça quer dizer uma vida sem a graça de Deus. Cada um sabia o que fazia. E se não tiver misericórdia, ainda lembra e ainda sente o gostinho na boca. Está repreendido, não é isso, irmãos? Cada um sabe. Cada um sabe os atalhos que andava. Sabe ou não sabe? Porque ninguém aqui andava pelo caminho, não. Andava por atalho. Sabe por quê? Porque só existe um só caminho. Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós andávamos desgarrados. Aí sabe qual é o grande problema? Aí a gente vai para a igreja, alguém nos chama, vai para a igreja, a gente aceita Jesus, aleluia. Aí a gente quer aprender todos os hinos na mesma semana, a gente quer orar várias horas, queremos ler a palavra. Aí nos achamos melhor do que quem não aceita. Pode ser pai, pode ser mãe, pode ser marido, pode ser esposa. Aí começa a ver os problemas. Porque antigamente você conseguia conviver com o alcoólatra, com o beberrão, com o viciado em drogas. Você conseguia conviver com todas essas pessoas. Conseguia ou não conseguia? Porque você estava envolvido. Aí aceita Jesus agora, aí se acha o melhor ou a melhor. Aí começa a ver essas pessoas como miseráveis, indignas, não terão o reino do céu, mas eu que tenho Jesus. Aí Paulo diz assim: olha, se eu tiver que me gloriar, vou me gloriar dos meus erros. Porque 3 vezes eu orei para o Senhor. 3 vezes, ele orou a primeira vez e não teve resposta, Paulo. Orou a segunda vez, Assunção, Jesus disse: não é assim. Paulo, 3ª vez, orou mais uma vez, Paulo, 4ª vez não ora mais. Sabe por quê? Ele aprendeu. Ele aprendeu, irmãos e irmãs, aprendeu a andar com Cristo, não se gloriando de uma coisa que ele tinha experimentado, que ele tinha visto, tinha recebido, mas ele entendia agora. Se Deus nos usou, Ele vai continuar nos usando. Amém, Deus. Mas eu tenho que andar com o pé no chão. Eu tenho fraquezas. Nós temos fraquezas. E cada um de nós sabe.
Você sabia que a Bíblia diz aqui que Deus colocou, ou ele tinha um espinho na carne, né? Você sabia que os filhotes de águia, para dar voos extraordinários, para aprender a voar e voar contra a tempestade, contra os ventos fortes, sabe o que é que os pais colocam quando está fazendo ninho? Espinhos. O pai faz um ninho bonito, enche de espinhos, depois arranca todas as penas do peito, o pai e a mãe, e forra o ninho, fica aquela delícia de ninho. Aí a mãe vai e coloca de 2 a 3 ovos, né? Geralmente só 2 filhos sobrevivem, porque o mais fraco morre pela própria força da natureza. E aí o que acontece? Eles ficam ali se alimentando, o pai fica um tempo, a mãe vai buscar alimento, depois o pai vai buscar alimento, e aí aquelas duas áreas vão crescendo, empenando, e elas começam a perceber que aquela plumagem começa a sumir com o peso dela, porque ela está se alimentando, está ficando fortinha, gordinha, bonitona, fofotona, né? Tudo bona já. E aí percebe que o ninho começa a se dissolver e começa a ter contato com o quê? Com os espinhos. Mas sabe o que os espinhos fazem, irmãos? Porque enquanto ela está no ninho, ela não tem o movimento das perninhas. E quando vai se dissolvendo, os espinhos começam a incomodá-la, elas começam a fazer assim. Como tivesse, vou me acomodar aqui, vou me acomodar ali. Porque elas não podem se acomodar. O problema, irmãos, é que nós somos seres racionais, mas que às vezes, me permita dizer, sem ofensa, sem constrangimento, parece que não temos raciocínio. Nos tornamos pessoas irracionais. A águia não abandona o ninho, a não ser quando vai fazer os seus ovos. Aí o pai e a mãe ficam olhando, aí fica dizendo: ali é meu bebê, ali é meu filho, ali é minha filhota. É assim que Deus fica olhando para mim e para você, não é parceiro, para que você caia, você quebra a cara, não. Ele está olhando para mim, olhando para você, na hora da dificuldade, na hora do problema, na hora quando você se acha incapaz de tudo. Deus está dizendo e torcendo por mim, por você. Ele vai vencer, ela vai vencer, ele vai conquistar, ela vai conquistar. Sabe por quê? Porque o Pai se aperfeiçoa em cada um deles e delas. Queridos, é isso que Deus quer. Mas quando nós não estamos cheios dessa experiência com Deus, sabe por quê? Uma vasilha que está cheia, ela pode ser cheia mais ainda. Ela está cheia. Às vezes nós esquecemos que nós precisamos todos os dias nos saciar. A experiência de ontem serviu para ontem. Hoje tem que ter outra experiência. A oração de ontem foi para ontem, não é para hoje. A busca de ontem foi para ontem, não é para hoje. E aí quando eu não consigo ver e perceber, ver que eu erro, aí sabe o que eu faço? Eu transfiro. Porque é mais fácil eu colocar a minha carga nos ombros de alguém, nos ombros de uma instituição, nos ombros do país, nos ombros dos nossos governantes, nos ombros dos nossos irmãos, nos ombros dos nossos pastores e pastoras, dos nossos líderes, do que eu fazer como a Bíblia diz. Cada um negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga. Quem falou isso? Jesus falou.
Jesus disse assim para mim e para você. Falou com os seus discípulos. E Paulo começa a dizer, olha, eu entendi o recado de Deus. Eu entendi o que Deus quer de mim. Sabe por que às vezes, irmãos, em meio às dificuldades, em meio aos problemas, nós podemos até não saber como agir. Podemos até não saber qual é a resposta, qual é o final, mas não podemos ficar perdidos, desorientados. Não podemos, sabe por quê? Porque a Bíblia diz Jesus falando, eu sou a luz do mundo. Aquele que andar em mim de maneira nenhuma, andarás em trevas. Você é luz. Diga para você mesmo, eu sou luz. Eu sou luz. Não importa o que as pessoas digam. Não importa. Se você tiver uma lanterna, mesmo que ela seja fraquinha, bem fraquinha, a pilha já está acabando. É melhor você ter essa lanterna bem fraquinha ou andar no escuro? Você prefere o quê? A lanterna, né? É assim a nossa vida. Jesus é a estrela maior, a luz do mundo. O livro de 1 João diz que nós somos seus luminares, astros no mundo, nós somos lanternas. Mas o foco da minha lanterna, mesmo estando sendo fraquinha, com o foco da sua lanterna, mesmo sendo fraquinha, com a foco da outra pessoa, vai se tornar, sabe o quê? Uma labareda de fogo. Vai iluminar quem está nas trevas. Vai tirar das trevas aqueles que precisam de luz. Vai estender as mãos àqueles que estão se sentindo com nada, caído, amargurado, decepcionado, desistido. Sabe por quê? Porque se nós tivermos de nos gloriar, se tivermos de contar a nossa experiência, nós vamos contar para as pessoas como nós éramos. Feridos, angustiados, decepcionados, apontávamos tudo, mas Jesus entrou na nossa vida. Mas quando Jesus entra na nossa vida, os problemas não deixam de acontecer, mas nós temos a quem buscar. Porque Paulo diz, por 3 vezes orei ao Senhor, para que me tirasse o espinho na carne. E o Senhor disse o que para Paulo? Que foi que Jesus, Paulo, ouviu de Deus, que foi? A minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua vida. Irmão, sabe quando é que Deus nos usa? É quando nós nos sentimos nada. Nada. Nada é nada. Não estou dizendo que ser nada tem a ver com humildade, né? Ah, não, eu não sou nada, a partir de hoje vou andar com roupa lascada, não vou tomar banho, eu estou com um propósito de Deus aí. Qual é o propósito, irmão? Estou com um propósito de Deus de não tomar banho, não passar de sol, propósito de sujeira, Eu estou com 59 anos, irmão, já é muita coisa. Não, não estou com propósito. Qual é o propósito? Eu estou com um propósito agora e só vou andar de pé descalço. Só de pé descalço. Amém. Não tem problema não. Mas pelo menos quando for entrar em casa, lava o pé. Quando for dormir, lava o pé. Senão vai cantar aquela musiquinha das crianças, né? Fulano não lava o pé. Fulano não lava o pé. Não lava o pé porque não quer. Que propósito é esse, irmãos? Uma vez um irmão me procurou e disse assim, pastor, eu quero falar com o senhor. Fala que eu te escuto. O senhor sabe que eu sou varão, eu sei, varão é homem de Deus, aleluia. Olha para o irmão, já vê que é homem, né? Eu estou fazendo um propósito com Deus aí, glória a Deus.
Estou fazendo jejum. O meu jejum, irmão, eu estou fazendo um jejum de água e pão. Como é, irmão? Eu como pão e bebo água, estou jejuando. Tá certo? Ok, vamos traduzir, vamos lá para o livro de Daniel. Você pode fazer jejum parcial, total, né? Você pode fazer por período, tudo bem. Não, mas porque se não for assim é errado, não. Quem disse que é errado? Quem disse? A mesma coisa é aquele corinho que o pessoal canta, né? Sedraque, Mesaque e Abednego entraram na fornalha e não tiveram medo. Não é isso mesmo? Não é assim? Mas o nome deles não era Sedraque, Mesaque e Abednego. Era quem? Daniel, Aziel e quem mais? Procurei, irmão. Vamos lá, por favor. Você procura, também me fala. Que me fugiu o terceiro nome. Sedraque, Mesaque e Abednego. Sabe que nomes eram esses? Eram nomes de Deus pagãos, que o rei Nabucodonosor colocou neles. E aí o povo começa a cantar: Sedraque, Mesaque e Abednego entraram na fornalha e não tiveram medo. Nem esse irmão, não. Por que ninguém chama o nome dele? Daniel é Daniel, Aziel é Aziel. Por que não chama? Porque não rima, querido. A graça de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Amém, Deus. Quando eu vejo que não sou, Deus é. Aleluia. Amém, quando eu vejo que não alcanço, Deus alcança. Quando eu vejo que meu braço é pequeno, Deus aumenta. Aleluia. Quando eu vejo que a minha inteligência é ínfima, Deus entra com sabedoria, porque Ele é, porque é, e o que Ele há de vir. A honra, a glória, o louvor pertence a Deus. Deus. Ananias, Misael e Azarias. Pronto, diga onde é que está. Daniel 1, versículo 7, versículo só o 7. Obrigado, apóstolo, obrigado, irmão Roberto. Queridos, versículo 9 diz assim: Deus disse a Paulo: a sua vida é mais importante para mim do que o seu destino. Ah, irmão, isso é tão difícil entender. Não você, que às vezes está sentindo um pinto no lixo, está se sentindo esgotado, decepcionado, apontada. Não você, porque você está fragilizado, igual o cachorro que caiu da mudança, né? Mas isso é tão difícil. Uma pessoa arrogante, presunçosa, egoísta entender, porque o egoísta, ele só vê a si próprio, porque ele não venceu o egocentrismo quando criança, e aí se tornou um egoísta. Já viu aquele ditado: farinha pouca, meu pirão primeiro eu, e depois eu, e terceiro eu, ele só se vê, e tudo gira em torno dele. Aí Paulo quis chegar, sensibilizar Deus e dizer assim: olha como eu estou. Aí Deus disse assim para ele: a minha graça te basta. A partir desse momento que ele entendeu que a graça de Deus era mais importante do que as quedas dele, era mais importante do que os problemas, do que era mais importante do que as dificuldades. Queridos, às vezes nós temos que andar no deserto. Às vezes a gente vai ter que andar no deserto. Mas no deserto não vai faltar o pão. No deserto não vai faltar água. No deserto não vai faltar a presença de Deus. No deserto não vai faltar a unção de Deus. Sabe por quê? Porque Deus, Ele está com você. Ele está conosco. Você pode dizer comigo: não vou desistir. Eu vou avançar. Você pode dizer isso?
Não vou desistir, eu vou avançar. Irmãos, parece que quanto mais nós precisamos de ajuda, as portas se fecham. Não é isso? Mas eu quero dizer uma coisa para você. Pode ser que muitas portas se fechem para você, mas a porta verdadeira ela não vai se fechar para você. A porta verdadeira é Jesus. Jesus, ele vai te chamar para perto, né? Ele vai te chamar para conversa. Ele não vai te bater no ombro, ele vai te abraçar, sabe? Ele não vai te acariciar, ele vai te beijar. Ele vai passar o bálsamo de Gileade, vai te colocar não no divã, vai colocar no colo e vai dizer: filho meu, vem para cá, porque eu te amo. Posso ouvir um amém? Deus se mostra muito presente naquela passagem do filho pródigo, não é verdade? Quantos filhos tinham ali? 2. Não é isso mesmo? 2 filhos e um pai. Aí teve um filho que errou, que pediu herança para o pai, foi para o mundo, gastou tudo. Foi isso mesmo? Foi isso mesmo? E aí quando ele voltou, quem acusou ele? Quem acusou ele? Hein? Sabe quem é que vai te acusar? Seu irmão. Porque Deus não vai te acusar. Se eu não tiver cuidado, se você não tiver cuidado, Deus vai nos usar. Não. Nós queremos ser usados por nós mesmos. Sabe por quê? Porque é melhor, irmão, você dizer para a pessoa, dizer: estou falando a verdade, eu estou dizendo a verdade, a verdade. Tem que ser dita. Sabe como foi que o pai mostrou a verdade para o filho? Sabe como foi? Quando o filho chegou lá todo mal cheiroso, querendo ser empregado do pai. Aí o pai veio de lá, o pai não mandou, o pai veio de lá com a melhor túnica. A melhor túnica, novinha. Veio com a melhor túnica e colocou sobre o ombro do filho. O filho não sentiu o peso, não foi da acusação, foi o alívio e o reconhecimento de ser amado. Depois que ele vestiu o filho com uma túnica, aí veio, pegou a mão do filho, tirou o anel, que demonstra a autoridade, colocou no dedo do filho e disse: hoje vamos ter festa. Hoje nós vamos ter uma festa. Vai lá, mata o boi mais cevado, o boi mais gordo, mais parrudo. Hoje nós vamos ter churrasco, até que horas eu não sei, mas hoje nós vamos ter festa, porque o meu filho estava perdido e foi achado. Aí aquele incomodou quem? O irmão, era irmão, disse: como é que pode isso? A vida toda eu tive sempre ao seu lado, a vida toda eu sempre fiz as coisas para o Senhor, nunca me neguei a fazer, e o Senhor nem sequer matou um cabrito para mim. Aí o pai disse assim para mim, disse assim para ele, disse: tudo que é meu é seu. Sabe quando é que nós, irmãos, não nos apossamos da riqueza de Deus, das bênçãos de Deus, quando nós não somos humildes? Quando nós não somos humildes.